Essa pesquisa ela surgiu no contexto de 2019, quando uma equipe internacional da Event Horizon Telescope, uma rede global de radiotelescópios, ela conseguiu pela primeira vez capturar a imagem de um buraco negro, o que foi um evento importante no campo da física. Foi a primeira vez que foi possível capturar diretamente a imagem desse corpo celeste. E dentro desse contexto, circulou a imagem de uma cientista da computação, uma cientista jovem, americana, chamada Kate Bowman. Na época ela tinha 29 anos, ela está fazendo doutorado no MIT, e ela fazia parte dessa equipe de pesquisadores. E ela publicou no Facebook, na página pessoal, uma foto dela muito emocionada diante desse feito, na frente da tela do computador, mostrando como é que essa imagem estava sendo construída. E essa foto dela, ela viralizou nas redes sociais em pouco tempo, cerca de 2 dias, já tinha 45 mil compartilhamentos, e isso gerou fortemente um interesse da mídia, não só pela descoberta, mas também pela figura dessa jovem cientista, mulher, enfim, pela participação dela nesse projeto. Por meio de uma análise qualitativa dos comentários realizados no Facebook, a gente buscou identificar quais são os sentidos que os interagentes, que os usuários do Facebook estavam produzindo e estavam articulando em torno da figura dessa cientista e, de modo geral, do papel das mulheres no campo da ciência. Então, para isso, a gente adotou como metodologia a análise do discurso para fazer a análise desses comentários. A gente fez uma opção de recorte pela cobertura do G1, que é um dos principais portais jornalísticos do Brasil. Então, foram mais de 10 matérias produzidas ao todo na época. A gente selecionou 2 delas, que foram compartilhadas no Facebook oficial do G1, que eram especialmente centradas na figura dessa pesquisadora. Então, a primeira matéria ela foi voltada mais para apresentar a Kate Bowman, e a segunda matéria falando justamente sobre as repercussões negativas nas redes sociais em torno da figura dessa cientista. Então, para essa análise qualitativa, a gente selecionou os 50 comentários marcados em cada postagem, em cada matéria, como mais relevantes, totalizando, então, 100 comentários que a gente analisou. E a nossa análise, então, ela incluiu tanto elementos textuais, né, mas também elementos semióticos. Então, os emojis, as imagens que foram compartilhadas nesse processo de produção de sentido. Então, o que a gente observou nos resultados é que a maior parte das menções a Kate Bowman, eles eram comentários elogiosos. 2/3 das menções eram positivas em relação a ela. Mas aí é que entra o X da questão. Mesmo esses comentários elogiosos, eles são muitas vezes atravessados por linhas argumentativas que vão demonstrar que esse lugar da mulher na ciência e na sociedade como um todo ainda é alvo de controvérsias. Diante desse processo histórico de invisibilização da mulher, a gente observou que a atuação da Catherine ela foi celebrada como uma questão de uma conquista feminina, de uma vitória feminina, na busca por igualdade, por equidade de gênero. Mas muitas vezes, mesmo esses comentários elogiosos, eles ainda reforçam uma ideia de cientista como alguém de inteligência excepcional, como alguém acima da média. São comentários muito individualizantes. Sem contar também que mesmo esses comentários elogiosos, supostamente positivos, eles também estão atravessados por comentários sexistas, né? Como eu digo, muito individualizantes. Então, por exemplo, veja como é que é um exemplo de mulher positiva que está estudando, que está se dedicando a uma carreira, não a novinha, ou então a mulheres que supostamente não estão interessadas numa carreira, né? Por outro lado, a gente também tem comentários que parabenizam a cientista, mas estão criticando esse destaque que é dado a ela. Então, é uma crítica mais voltada para a questão jornalística, né? Para a pauta jornalística. Então, repercute uma visão de que a ciência e o jornalismo eles deveriam ser neutros em relação a essas lutas sociopolíticas. Supostamente, o gênero dessa cientista não deveria ser levado em consideração em relação à descoberta que acabou de ser feita. Repercute-se aqui uma visão de que a ciência ela seja um espaço neutro em relação às simetrias de gênero, às simetrias sociais. Então, é importante esse trabalho, porque a gente teve a oportunidade, com esse evento, para a gente discutir como ainda hoje o campo da ciência ele é visto pelas pessoas, muitas vezes como deveria ser esse espaço neutro. As questões de gêneros, as simetrias de gênero que ainda estão presentes nesse campo e na sociedade como um todo, muitas vezes são vistas como uma discussão menor, ou então uma discussão que não deveria ter sido colocada diante das descobertas e das conquistas científicas. Então, na verdade, é ainda mais relevante que a gente discuta diversas assimetrias sociais, não de gênero, mas também de raça, de origem geográfica, para a gente poder compreender como é que o campo da ciência também está atravessado por questões e por lutas sociais e políticas.